Fala aí, eu sou a Bia do Responde Aí e vamos bater um papo sobre teorema núcleo-imagem. Para começar, vamos dar uma olhada nesse exemplo aqui. A gente tem uma transformação T que vai de R3 para R2 e essa transformação T pega esses vetores x, y, z que estão em R3 e vai transformar em vetores do R2 a partir dessa transformação aqui, dessas duas operações. Vamos começar calculando o núcleo dessa transformação linear. Lembra como calcula o núcleo? O núcleo são os elementos que zeram a nossa transformação linear. São elementos do domínio que zeram a transformação linear. Então, a gente quer encontrar os vetores, que se a gente pega a nossa transformação, a gente vai obter o vetor nulo, que no caso é o vetor 0, 0. Então, a gente obtém aqui um vetor igual a outro vetor. Isso só é verdade se as coordenadas forem iguais. Então, a gente vai ter que ter que x menos 2y mais z tem que ser igual a 0. E 2x mais y mais z também tem que ser igual a 0. Então, a gente está aqui com o sistema com essas duas equações. Vamos começar a resolver para achar o núcleo. Vamos pegar nessa primeira equação e isolar o z. Fazendo isso, a gente vai ter que z é igual a 2y menos x. Agora, vamos substituir esse valor de z, que está em função de y e de x, aqui na segunda equação. Fazendo isso, a gente vai ter 2x mais y mais z, que vai ser mais 2y menos x, igual a 0. Então, 2x menos x vai dar x, y mais 2y vai dar 3y. Então, na verdade, a gente tem que x é igual a isso aqui igual a 0. Passando menos 3y para o outro lado, a gente vai ter que x é igual a menos 3y. Então, a gente conseguiu escrever x em função de y. Mas o nosso z, ele está em função de y e de x. Então, vamos substituir aqui x igual a menos 3y nessa equação de z. Fazendo essa substituição, a gente vai ter z igual a 2y menos o x, que é menos 3y. Então, vai ficar 2y mais 3y. Logo, z é igual a 5y. Então, os nossos vetores aqui dessa operação que a gente fez para achar o núcleo são vetores x, y, z dessa forma aqui. O x é menos 3y, o y é o próprio y e o z é igual a 5y. Colocando o y para fora, a gente vai ter y, que multiplica menos 3, 1, 5. Como a gente está com só um vetor, o nosso núcleo da transformação vai ser o espaço gerado por esse vetor. Então, o núcleo de T é o espaço gerado pelo vetor menos 3, 1, 5. Então, achamos o núcleo dessa transformação aqui. Agora, vamos achar a imagem, porque a gente quer relacionar o núcleo com a imagem. Aqui a gente tem a mesma transformação e agora a gente tem que achar a imagem dessa transformação. Vamos lembrar como é que a gente faz para achar a imagem de transformação linear. A gente coloca a nossa transformação aqui e a gente vai ter que dividir essa nossa transformação em vetores. Cada um desse vetor vai ter que ter uma variável da transformação. No caso, variáveis x, y e z. O que eu estou querendo dizer? Vamos escrever primeiro um vetor só com componente x. Na primeira coordenada, a gente vai ter x, que é o que está aparecendo aqui, e na segunda a gente vai ter 2x. Agora, um vetor só com componentes y. Na primeira coordenada, a gente tem menos 2y, na segunda a gente tem y. E agora, um vetor só com componentes z. Na primeira coordenada, a gente tem o próprio z, e na segunda a gente também tem o próprio z. Então, vai ficar z e z. Agora, a gente pode colocar as variáveis para fora desses vetores, porque elas estão aparecendo nas duas coordenadas. Então, colocando x para fora, a gente vai ter x que multiplica 1, 2. Colocando o y para fora, a gente vai ter y que multiplica menos 2, 1. Colocando o z para fora, a gente vai ter z que multiplica 1, 1. Ou seja, a gente está aqui com 3 vetores em R2. 3 vetores, cada um desses vetores tem 2 coordenadas, então são vetores do R2. E
Por ter 3 vetores no R2, a gente já sabe que pelo menos um deles é a combinação linear dos outros, certo? Então, se a gente monta a combinação linear igual ao vetor nulo para obter, se esse conjunto formado por esses 3 vetores é um conjunto LD, a gente vai obter que, se a gente multiplica o primeiro vetor por menos 3, multiplica o segundo vetor por 1 e soma, a gente vai obter esse terceiro vetor aqui. Na verdade, a gente vai obter menos 5 vezes esse terceiro vetor, né? Aqui vezes menos 5. Ou então a gente pode ir chutando valores e ver. Mas nesse caso aqui é mais fácil a gente montar a combinação linear e ver se vai ter um vetor diferente do vetor nulo que vai gerar um desses vetores. No caso vai ter. Então, para gerar a nossa imagem, a gente só vai precisar de 2 desses vetores. Então, a gente pode dizer que a imagem dessa transformação T vai ser o espaço gerado. Por exemplo, eu vou escolher esse primeiro vetor 1, 2 e esse segundo vetor menos 2, 1. Poderia ter escolhido outros pares de conjuntos desses vetores aqui, mas eu quis escolher esse. Então, a gente tem 2 vetores LI, a dimensão da nossa imagem é 2. Então, a gente calculou o núcleo, a gente calculou a imagem. Então, aqui a gente tem a nossa transformação linear. A gente tinha achado, da primeira vez, que o núcleo dessa transformação era o espaço gerado por esse vetor aqui. Qual a dimensão do núcleo? A dimensão do núcleo, então, é 1, certo? Porque a gente só tem um vetor gerando esse espaço. Aí depois a gente achou a imagem da transformação linear. A nossa imagem era essa daqui. A gente está com 2 vetores, no R2 a dimensão da imagem é 2. Então, notem que se a gente faz a dimensão do núcleo, que é 1, com a dimensão da imagem, a gente está obtendo 3. E o que é o 3? O 3 é a dimensão do domínio. Então, a gente tem que a dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem é igual à dimensão do domínio. E isso é o que diz o nosso teorema núcleo-imagem. Se a gente tem uma transformação T que vai de U para V, uma transformação linear, então a dimensão do núcleo da transformação mais a dimensão da imagem dessa transformação vai dar a dimensão de U, que é a dimensão do domínio. Esse teorema também recebe o nome de teorema fundamental da álgebra linear, de tanto que ele é importante. E a gente pode interpretar esse teorema de algumas formas. Primeiro, vamos ver uma interpretação mais matricial. Escrevi aqui uma matriz A, M por N, ou seja, uma matriz que tem M linhas e N colunas. E aí nas colunas eu fiz a seguinte legenda. Coloquei aqui colunas em laranja e colunas em verde. As colunas em laranja são as colunas que são LD, ou seja, são colunas que quando a gente faz o escalonamento da matriz, elas vão sumir. E enquanto as colunas em verde são as colunas LI, que quando a gente faz o escalonamento, elas vão continuar na matriz. E se a gente soma as colunas LD com as colunas LI, a gente está obtendo N. Por quê? Porque o N é a dimensão do nosso domínio, que no caso é o número de colunas. A dimensão da imagem vai ser o número de colunas LI. Por quê? Porque lembra que a imagem de uma matriz é o espaço gerado pelas colunas. Então, o que sobra, que é o número de colunas LD, que foi o que saiu, vai ter que ser a dimensão do núcleo. Então, a gente também pode ver o teorema núcleo-imagem dessa forma. Somando o número de colunas LD com o número de colunas LI, a gente obtém a dimensão do domínio da matriz, que é N. Uma segunda interpretação, envolve a gente ver esse teorema núcleo-imagem como princípio de conservação. Como assim? Aqui a gente tem uma representação de uma transformação linear, está partindo aqui desse conjunto U, que é o domínio, e está indo aqui para esse conjunto V, que é o contradomínio. E aí a gente pega a nossa transformação, ela vai transformar elementos do domínio em elementos da imagem. E aí se a gente pega o domínio com dimensão N, ou seja, a dimensão do U, que é o domínio, é N, a gente gasta desse N uma dimensão IM, que é para formar a imagem. E o que sobra é o que resta aqui no domínio, que é o núcleo. Então, N menos a dimensão da imagem é igual à dimensão do núcleo.
Essa é uma segunda interpretação para esse teorema. E ela pode te ajudar se você não conseguir lembrar. Você pode tentar pensar em um princípio de conservação a partir desse esquema aqui de representação de transformações lineares. Esse vídeo te ajudou? Responde aí.